Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nessa sexta-feira que se celebra a paixão de Cristo. Vou ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, uma mensagem que institui oficialmente a Peshá judaica ou a Páscoa para nós. A palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, verso de número 11, diz: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, mas toda a congregação de Israel o fará. Aqui nós temos instituído oficialmente a Páscoa. Pastor Azamor, o que é a Páscoa? O que vem a ser a Páscoa? Eu vou bem cadenciadamente colocar nesta mensagem efetivamente o motivo da Páscoa, que hoje nós ocidentais e o mundo todo celebra. A Páscoa para os judeus, a Peshá, que quer dizer passar além, na tradução hebraica, é comemorada pela conquista da liberdade pelos hebreus, que viviam como escravos no Egito, simbolizando o retorno à vida digna e à vida de liberdade. Terceiro lugar, a vida que poderiam ter para adorar o seu Deus. Essa libertação coincidiu-se com o início da primavera. Assim fundiram-se numa só festa a renovação da natureza e o renascimento de Israel, como eram chamados hebreus. O cordeiro que era oferecido nessa Páscoa, ele era separado no mês hebraico chamado o 10º dia de Abib. Pastor, o que é Abib para nós ocidentais? É o mês de abril, esse que nós estamos vivendo. Quando o cordeiro ele era separado, ele era observado minuciosamente antes de ser imolado, antes de ser sacrificado. E nós entendemos que esse sacrifício feito pelos hebreus ao saírem do cativeiro do Egito tem por conotação uma simbologia para já apresentar o Cordeiro Pascual, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que vem a ser Jesus Cristo. Dentro desse aspecto de sacrifício do Cordeiro, que tinha muitas características e peculiaridades, como é o caso do povo de Israel. É um povo muito peculiar, um povo que tem algumas técnicas, algumas questões muito próprias deles, que pode passar os anos que passarem, os milênios que passarem, essas características próprias dos judeus não se perdem. Para que você possa entender, o judeu é judeu em qualquer parte do mundo, ele não perde a sua referência, ele não perde a sua raiz. Ele sabe quem ele é por origem e todos os judeus sabem quem é o pai Abraão. Pastor, o que representa o cordeiro? Em primeiro lugar, o sacrifício, ele trata da carne. A carne que é imolada e o seu sangue
como aconteceu no Egito antes deles saírem. Esse sangue ele foi passado nas vergas ou nos umbrais das portas, porque havia de acontecer a última praga para que o povo fosse liberto do poder de Faraó. E essa seria a mais ferrenha, a mais sacrificial, a mais dolorosa. Nós não vamos entrar dentro do mérito mais aprofundadamente, mas este cordeiro serviu de proteção e de livramento para o povo. Posterior a isso, as suas festas, elas passaram a ter uma conotação de liberdade. E dentro dessa liberdade, em cada período, em cada época estabelecida pelo mês de Abib, era-se celebrado durante 7 dias essa festa. A carne, ela não era só o motivo do sacrifício, mas o sangue era o principal motivo do sacrifício. E outro ponto também importante, quando o Senhor diz para Moisés para que celebre no deserto, ou celebre na saída a libertação, eles deveriam prover-se de pães, mas esses pães deveriam ser pães asmo. Pastor, o que vem ser isso? O pão asmo ele é desprovido de fermento. Ele se torna um alimento muito natural, tipo um pão integral, sem fermento, não inchado. Ou seja, haveria uma necessidade deste pão ter a qualidade número 1. Que qualidade vem ser essa? Da pureza. Essa também é uma marca que Jesus requer da sua igreja. O outro elemento muito importante, ervas amargas. O que vem ser essas ervas amargas? Era para relembrarem do que eles haviam padecido e sofrido durante anos e anos, escravizados no Egito, sem ter a liberdade de adorar a Deus, sem ter a liberdade de expressar-se da alma no seu sentimento, porque não havia liberdade. As ervas amargas faz parte dos que seguem a Cristo, o Cordeiro Pascual. Aponta para o sofrimento vivido. São fases que nós passamos também. Então, nessa sexta-feira, eu estou aqui, irmãos, para você entender, desde cedo, procurando ajustar aqui os equipamentos, para que nós fizéssemos uma palavra, não uma pregação eloquente, não, mas uma ministração consciente, para que eu possa transferir para você a efetividade da Peshá judaica e da Páscoa nossa. Sem falar das introduções dos apetrechos comerciais do coelhinho. Isso é algo, me perdoe, inexistente dentro do conceito divino e espiritual. Isso não tem nada a ver. Sem entrar no mérito de que chocolate é gostoso. Eu estou falando só da representação dessa festa, que as pessoas agregam isso. Então são fases amargas da nossa vida. E eu tirei alguns textos aqui, refleti, analisei, condensei, ajustei, coloquei dentro da minha linguagem. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje representa para nós, vou falar dos ocidentais, nós, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje, exatamente hoje, nós estamos desprovidos de liberdade. Pastor é o brasileiro, pastor Azamor? Não. É todo o núcleo terrestre, é toda esta gama dos continentes e dos países que se insere dentro deste continente. A liberdade é algo precioso. A liberdade é algo de um valor inestimável. Quanto custa a tua liberdade? Eu vou colocar para você. Nesses dias,
conversávamos aqui em casa, era feriado, era um final de semana mais extenso, para viajarmos, para passearmos um pouco. Mas eu quero te dizer uma coisa interessante, talvez alguns captem bem isso, talvez outros não, é direito. Mas eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse, agregando esta data tão especial para nós, aonde a nossa liberdade de querer ir para algum lugar, ela foi travada, vetada, ela foi impossibilitada. Isso quer dizer das ervas amargas que nós estamos comendo hoje. Para que você possa entender, ontem eu resolvi com a minha esposa, por característica até de profissão, eu não vou falar a minha profissão, mas a gente sempre caminha para ver algumas coisas, para fotografar, para criar algumas comunicações. E eu saí com a minha esposa e nós fomos até a subida da Serra de Teresópolis, lugar que a gente comumente vai passear e sobe a serra e vai para muitos lugares ali. Quando nós chegamos em Guapimirim, eu falei, vamos retornar porque eu sei que Teresópolis está impedido de nós entrarmos. E quando nós fizemos o retorno, alguns policiais estavam dentro desse retorno, e o retorno vinha Rio de Janeiro para voltar e Guapimirim para entrar. Guapimirim está fechado, só carros com a placa de Guapimirim. E quando observaram a minha placa Rio de Janeiro, me pararam e me perguntaram se eu era morador de Guapimirim. Eu disse que não, que eu estava retornando para o Rio de Janeiro. Eles foram e abriram, 2 fiscais abriram, e eu passei e retornei para o Rio de Janeiro. E durante toda a chegada até em Parada Modelo, que é uma entrada que você vai, entrando à direita em Parada Modelo, você vai para Cachoeiro de Macacu, para Papucaia, também uma estrada muito linda, muito recomendada para você passear. Eu adoro ir por aquelas estradas, porque são verdes, 30, 40 minutos só de verde do lado esquerdo e direito, é uma coisa que você se oxigena, é uma terapia. Traduzindo, pastor, se quisesse ir para Guapi, se eu quisesse subir para Teresópolis, com certeza eu seria impedido da minha liberdade de acesso aos municípios que comumente eu os frequento. Ampliando, se você quisesse hoje ir para um desses municípios, outros municípios, você estaria sendo impedido. Então eu creio que esse momento é um momento muito propício para que nós possamos avaliar a nossa liberdade de ir e vir para locais onde nós desejamos e também, não poderia deixar de falar, para a igreja, a casa do Senhor. Eu me lembro que no Novo Testamento tem várias passagens, Mateus, Marcos, Lucas, João, você pode buscar. Jesus chegava nas cidades, Jesus ia para o templo discorrer, ia para o templo. O templo, hoje, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja, a conotação principal é cada um de nós, que somos detentores, podemos dizer assim, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Entretanto, a igreja, de fato, fisicamente, é a casa de Deus. É o lugar onde nós nos reunimos. É o lugar onde nós adoramos, é o lugar onde eu chego e você, a gente se coloca a orar imediatamente para falar com o nosso Deus. Parece que ali há uma liberdade melhor e maior. Por isso que eu entendo porque Jesus ia para o templo. Porque eu creio que ali ele sentia-se melhor, mais livre daquela aglomeração de pessoas que o circundavam. E às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, em alguns lugares que nós estamos, há uma impossibilidade, mas na igreja há uma total possibilidade de estarmos ali mais agregados a Deus, mais ligados espiritualmente. Por isso, eu quero frisar a importância para você da igreja da casa de Deus.
o que representa a igreja para nós nesta hora? Ela está nos fazendo falta? As nossas reuniões, o nosso bate-papo, o nosso cumprimento à paz do Senhor, aquele abraço fraterno, caloroso, irmão, minha irmã, Deus te abençoe, aquele aperto de mão que hoje nós nem podemos mais dar. Eu creio que a permissão de Deus em relação a esse momento, ela é clara, porque tudo nós, eu digo no plural, os cristãos canalizam que isso é uma maldade, é o maligno, mas eu quero te dizer uma coisa, tudo é permissão de Deus. Até para aqueles que querem ter convicção e certeza, alguns anos atrás, um pastor profetizou. Aliás, Deus o levou a ter uma visão, corrigindo. E ele via pessoas de máscaras, via pessoas em determinados lugares presos, aeroportos fechados, ou seja, traduzindo, uma visão da realidade do que está acontecendo hoje. Deus avisou isso há algum tempo atrás. Mas sabe o que acontece com as nossas vidas? Nem sempre aquilo que Deus fala, nem sempre aquilo que um pastor, um sacerdote fala. E vou dizer um pouquinho mais além, até aquilo que um padre que usa a Bíblia Sagrada fala, as pessoas não credibilizam. Alguns sim, outros não. Porque nós vivemos isso hoje. Eu vou te dizer claramente, pecado global. Nós estamos vivendo no limiar da história do cristianismo, ou seja, Jesus virá buscar a sua igreja. Porque uma coisa eu tenho certeza e a Bíblia me respalda, nós não passaremos pela grande tribulação. Deus não vai permitir que a sua igreja venha a ser moída e triturada, até porque moído, crucificado, cravado no madeiro, Jesus já foi. E ele não permitirá que a sua igreja experimente esta dor horrenda. Mas o que acontece? Ainda há necessidade de alguns se ligarem mais nas coisas de Deus e se desligarem das coisas seculares. Vou te fazer uma pergunta para você refletir. Para mim também. Sou ser humano igual a você, não tenho nada de melhor. Se hoje nós tivéssemos liberdade, como no ano passado nós tivemos, se tivesse uma reunião hoje na igreja, sábado na igreja, domingo na igreja, vou pluralizar, nós estaríamos ou não? Complicado, né? Eu quero deixar isso bem registrado e patenteado. Não falo isso com alegria, não. Eu falo isso com tristeza da alma. Muitos têm priorizado as suas questões pessoais do que as questões de Deus, espirituais. Isso tem trazido um afastamento da criatura do Criador. Isso é uma matemática simples. Não é geométrica, é aritmética, é as 4 operações. Somou, dividiu, diminuiu e multiplicou, acabou. Não tem muito que se aprofundar, não. Até porque eu não sou um pastor de trazer palavras profundas, eloquentes. Eu digo que eu sou um bom mineiro. Neto de mineiro de um lado, bisneto de português do outro. E eu entendo que eu tenho a simplicidade na alma por natureza, por ter nascido. Eu tenho sangue mineirão aqui. O mineiro é uma pessoa muito peculiar, muito simples, muito. Meu avô era uma pessoa excelente em simplicidade e humildade. Meu avô veio do interior e buscava ajudar as pessoas e ajudou muito dos seus sobrinhos que vieram de uma cidade interiorana chamada Carangola, perto de Espera Feliz. Do Rio de Janeiro é aproximadamente 5, 6 horas. Uma cidade simplória, humilde. E ele veio trazendo de lá a sua humildade. E eu aprendi muito com isso. E dou muito valor a isso. Coisas que na nossa geração têm sido desprezado, a simplicidade, a humildade, a temperança, o equilíbrio.
As pessoas estão nervosas, sem um motivo e uma justificação real. E mesmo que fosse, às vezes nós temos que ter o equilíbrio e a temperança para sabermos como devemos proceder. Eu creio que todos que estarão assistindo este vídeo assistem uma rede, uma emissora, ou ouvem nas rádios, ou através do YouTube, ou das redes sociais, o que está acontecendo, o caos que acontece no mundo. Eu não quero trazer isso como memória, e nem vou citar nome desse vírus, não, irmãos. Eu vou falar de Jesus. Jesus que morreu por você. Jesus que deu a sua vida por você. Jesus que se ofereceu, ele foi oferta muda, como uma ovelha, sem mácula, sem mancha. E o que nós estamos fazendo em relação a esse sacrifício, que hoje nós, brasileiros, vamos trazer para o Brasil, entendemos que é a sexta-feira da paixão, a morte crucificada de Cristo Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero elevar o teu entendimento da importância, da fundamentação, do motivo maior, da representação. Eu não vou usar nem simbolismo, que a Bíblia traduz alguns pontos de simbolicamente. Eu quero te dizer efetivamente. Jesus não é simbolismo. Jesus não é utópico, como muitos dizem. Jesus foi homem, carne, vivo, que os pregos fizeram com que seu sangue verteram na cruz do Calvário. Por que o seu sangue teve que sair? Porque o seu sangue ele tinha que tocar a esta terra para liberar perdão. Sem sangue é impossível alcançarmos o perdão. Pelo sangue de Jesus nós alcançamos. Então eu traduzo aí o terceiro ponto que eu falei da carne, falei do sangue, falei do pães asmos, que traz dos pães asmos e das ervas amargas, corrigindo-me, faz parte hoje, muito claro, da nossa vida. Hoje, de fato, verdade, autenticidade, nós estamos nos alimentando dessas ervas amargas, porque você não pode sair da sua casa para celebrar com um amigo, você não pode sair da sua casa para celebrar com a sua mãe, com seu pai, você não pode sair da sua casa se os parentes seus morarem em outro município, se seus filhos que tanto você ama, se morarem, vou repetir os 2 municípios que eu fui ontem, quinta-feira, Guapi, Teresópolis, algumas regiões da região dos lagos e outras mais. Se seus filhos moram lá e se você quisesse ir, você não poderia ir. Celebrar esse dia com toda a liberdade, dinheiro no bolso, toda a facilidade, não nos ajuda a entender o que é padecer crucificado. Não nos ajuda a compreender a verdade da vida daqueles que creem em Deus. Porque há uma crença em Deus muito grande. O Brasil hoje ele tem aproximadamente 217 milhões de habitantes. E aproximadamente, o pastor falou recentemente, 80 milhões de evangélicos no Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa muito interessante, no mínimo. Há muitos cristãos vivendo uma superficialidade, não uma vida aprofundada em Cristo, não uma vida na dimensão espiritual a qual Deus quer que nós a experimentemos e a vivamos. Por quê? Porque isso vai trazer um refrigério para a tua alma, como muitos hoje não estão tendo um refrigério para suas almas, para suas vidas, porque não tem esse Senhor intrinsecamente, internamente gerenciando o seu âmago, o seu ser, a sua alma. Não tem. É lamentável. Eu gostaria de trazer uma mensagem alegre, uma mensagem dinâmica, uma mensagem explosiva. É o meu perfil.
Eu entendo que eu sou um mensageiro avivalista, mas não tem como trazer uma mensagem avivalista nesta hora. O que temos que trazer é uma mensagem que vem nos trazer e fazer-nos entender o que é ser de Cristo e o que é viver para Cristo. Eu vou falar aqui do Cordeiro Pascual. Ele tinha que ser sem defeito. O Cordeiro da cerimônia, ele não podia ter deformidade, distorções nas suas características físicas, falha, mancha. O cordeiro ou cabrito teria que ser sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, verso número 5. Era necessário que cada pai de família tirasse do seu rebanho um cordeiro de 1 ano, sem defeito físico, sem enfermidade. Eu tirei isso aqui porque isso nos faz lembrar das pessoas que hoje não estão gozando de saúde. Pensa bem nisso. E o separasse por 4 dias para ser minuciosamente examinado antes de ser sacrificado. Se durante este período o animal apresentasse alguma deformidade, deveria ser descartado imediatamente. Por isso que foi necessário o pai enviar o filho sem mácula, sem mancha, e que caminhasse conosco aproximadamente 3 décadas, 5. Foi o tempo da vida de Jesus, 33 a 35 anos, 3,5, 3 décadas e meia aproximadamente, que Jesus viveu antes da sua partida sacrificial. Pedro hoje fala, no capítulo 1, verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, assim foi ele oferecido. Pedro, eu amo as epístolas de Pedro 1 e 2, a primeira e a segunda, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo seu Espírito. Glória a Deus. Por isso que nós temos essa fase de sermos vivificados em Cristo Jesus. No livro de João, capítulo de número 19, verso 30, diz: depois de Jesus tendo sido provado, maltratado, carregando uma cruz, o próprio Jesus disse: está consumado. Com isso, Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito. Que essa sexta-feira ela sirva para você compreender o que é a morte de Cristo Jesus. Logo imediatamente o soldado romano diz: verdadeiramente este era Cristo, Filho de Deus. O romano entende isso, porque houve toda uma desestrutura no conjunto físico terreno. E ele reconheceu: Jesus foi sacrificado. Então, de fato, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a nossa verdadeira Páscoa, que celebramos hoje, é de fato um momento de introspecção, de reavaliação das nossas vidas, para que assim nós possamos termos um futuro melhor, termos uma vida melhor. Sabemos o que esse Deus, Ele ainda vai fazer por cada um de nós,
é o tempo de nós levarmos a uma introspecção. Realmente é um tempo de dor. Estamos preocupados com o porvir, afastados de nos reunir com amigos, irmãos e parentes, até mesmo com idosos e com crianças. Nos leva a pensar o que foi estes dias para os discípulos. Nesse dia, os discípulos perderam a referência. E neste momento que nós estamos vivendo, que Deus tenha misericórdia de nós, para não perdermos a referência desse Jesus Cristo. Que Ele é Senhor da minha vida e da nossa família. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um final de semana para pensar, reavaliar e termos um momento de introspecção. Pastor, o que é momento de introspecção? Reflexão que a pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo.